Quando olhamos para a trajetória de pessoas influentes e bem-sucedidas como Carl Jung, Sigmund Freud, Albert Einstein, Nelson Mandela e tantas outras figuras históricas, é comum sermos tomados por uma sensação de inadequação. Suas vidas parecem repletas de grandes feitos, conquistas e um propósito inquestionável, enquanto as nossas, por vezes, podem parecer pequenas e desprovidas de impacto. No entanto, o que muitas vezes esquecemos é que o significado de uma vida não se define apenas por grandes realizações ou fama mundial, mas sim pelas pequenas ações diárias, pelas batalhas internas que cada um enfrenta e pela busca constante por autoconhecimento e crescimento pessoal. Assim como eles, também somos capazes de trilhar um caminho de significado, só que o nosso é único, moldado pelas sombras que integramos, pelas falhas que superamos e pelos momentos em que, apesar do medo, escolhemos agir. Em várias de suas obras, Carl Jung abordou sobre a busca por significado e autoconhecimento. De acordo com Jung, o propósito da vida não está relacionado ao que você conquista, está relacionado a quem você é e como você age. Para Jung, o ser humano pode ser descrito em sua totalidade pela psique, que abrange tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. No centro da nossa consciência, que inclui tudo o que sabemos e reconhecemos, está o ego. Mas há muito além do ego que não reconhecemos. No coração do nosso inconsciente, que representa tudo o que está oculto para nós, encontra-se a nossa sombra, ou o nosso lado sombrio. Jung afirmava que no inconsciente reside a chave para descobrir nosso propósito de vida. Isso porque o propósito da sua vida não é algo objetivo ou universal, é algo único, específico a você. Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço que acabou fundando sua própria escola de psicologia conhecida como psicologia analítica. Sua filosofia é frequentemente chamada de filosofia junguiana. Ele também publicou várias obras importantes, entre elas A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Sonhos, Reflexões e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Neste vídeo, vamos explorar os passos que você precisa seguir para que o seu lado sombrio revele o propósito da sua vida, segundo a filosofia de Carl Jung. Jung dizia: suas visões se tornarão claras apenas quando você puder olhar para o seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Cada pessoa tem um significado e um propósito de vida únicos, de acordo com quem ela é e o que deseja. Portanto, você precisa se conhecer de verdade antes de tentar entender o propósito da sua vida. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem. Você pode achar que está familiarizado com suas características, pontos fortes, fraquezas e desejos, e por isso pode ser tentado a mergulhar direto na busca do seu propósito. No entanto, para realmente se conhecer, é preciso passar pelo que Jung chamava de autorrealização. Cada ser humano é formado tanto por partes conscientes quanto inconscientes. Os aspectos de nós mesmos que conhecemos e aqueles de que não temos consciência. A sombra, ou lado sombrio, é a parte oculta do nosso inconsciente, que abriga desejos, emoções e características reprimidas. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, assim como hobbies ou interesses dos quais você se envergonha ou acha que já deveria ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, geralmente não temos consciência do que há nela. Esses traços foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que não surgem mais em nossos pensamentos. Em vez disso, tendemos a nos identificar em excesso com a nossa persona, o papel que desempenhamos inconscientemente para sermos aceitos ou admirados pelos outros. Essa persona age como uma máscara que usamos ao interagir com o mundo, e podemos ter várias máscaras para diferentes situações. Reconectar-se com a sua sombra exige um esforço genuíno. Realizar o que Jung chamava de trabalho da sombra, ou seja,
Conhecer seu lado sombrio envolve fazer pausas regulares para refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos na vida cotidiana. Isso pode ser feito por meio da escrita em diários ou da meditação. Pergunte a si mesmo: por que agi da maneira que agi? Isso pareceu autêntico? Por que sim ou por que não? Qual foi meu primeiro instinto em uma determinada situação? Como eu me sentiria se os papéis fossem invertidos? É como se você estivesse interrogando a si mesmo da mesma forma que faria com outra pessoa. Jung ressaltava que conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Você não precisa se definir pelas características que geralmente esconde. Por exemplo, se sua sombra abriga a raiva, não é necessário se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, basta reconhecer e aceitar a existência desses traços, entender que eles fazem parte de você, mas não te definem por completo. Outra forma como os traços ocultos da sua sombra costumam se manifestar é por meio do julgamento dos outros. As características ou comportamentos que você despreza nos outros são frequentemente aqueles que você teme em si mesmo. Isso é chamado de projeção. Portanto, sempre que se pegar irritado ou com raiva do comportamento de alguém, faça uma pausa e pergunte: eu já apresentei essa tendência? Se não, por quê? Será que este é um traço da minha própria sombra? De acordo com Jung, aqueles que julgam duramente o egoísmo muitas vezes reprimem seus próprios pensamentos egoístas. E aqueles intolerantes com a impaciência dos outros podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Tirar um tempo todos os dias para se sentar, talvez escrever em um diário, e se fazer essas perguntas instigantes é o começo para trazer o inconsciente à consciência, conhecendo-se de verdade. Criar o hábito de explorar sua sombra é essencial para se aproximar continuamente de uma vida significativa. Nas palavras de Jung, eu não aspiro ser um homem bom, eu aspiro ser um homem completo. Agora que você descobriu mais sobre o seu inconsciente e talvez sobre alguns traços sombrios menos desejáveis, pode estar se perguntando: como isso pode me ajudar a melhorar minha vida? Na verdade, pode ser que você se sinta até pior após essa autorrealização, pois não poderá mais ignorar todos os seus lados ruins. Jung reconhecia que descobrir quem você realmente é um processo extremamente doloroso e assustador. Muitas pessoas acreditam que reprimir as partes ruins de si mesmas, jamais as mostrando, é uma maneira eficaz de se livrar delas por completo. Afinal, aqueles que conseguem conter sua raiva não são as pessoas mais gentis? E os que superam sua preguiça não são as pessoas mais produtivas? Bem, sim, mas também não. Embora seja bom querer ser melhor, ignorar seus traços não fará com que eles desapareçam. Reprimir as características sombrias geralmente dá mais poder a elas. Elas ficam latentes dentro de você. E quando você está cansado, estressado ou no limite, elas de repente explodem. Pessoas que não reconhecem sua raiva são justamente as que têm explosões assustadoras de raiva de tempos em tempos. Aqueles que ignoram sua preguiça acabam sofrendo esgotamento. Ignorar algo não faz com que desapareça. Agora que você conhece sua sombra, pode finalmente fazer algo com ela. O que quer que você encontre na sua sombra, use esses traços a seu favor. A raiva, por exemplo, só é ruim se for excessiva ou desproporcional. Mas quando alguém realmente te machuca, a raiva pode te ajudar a se defender. A pergunta que você deve se fazer é: quando é certo agir com base em uma emoção e quando é melhor não agir? Quando devo me apoiar na minha máscara e persona e quando não preciso delas? Ao pensar nas suas emoções de forma mais profunda, em vez de rotulá-las como boas ou más, você melhorará enormemente sua vida e seu bem-estar. A inveja pode ser um motivador. A preguiça pode te proporcionar o descanso de que você precisa. A impaciência pode te deixar mais ativo, se o contexto for adequado. Em outras palavras, você precisa encontrar maneiras de integrar tudo o que descobrir na sua sombra à sua personalidade, em vez de ignorá-lo. Sua sombra não está aqui para te punir, mas para te ensinar.
Esses traços reprimidos vieram para ficar, e só quando você aceita e abraça suas qualidades sombrias é que pode, de fato, melhorar a si mesmo. O autoconhecimento e a capacidade de usar todos os lados de si são o que você precisa para descobrir o propósito da sua vida. Uma vez que sua sombra esteja integrada, você se torna mais você mesmo. Você estará mais equilibrado, harmonioso e autêntico. Quando souber como utilizar sua sombra, você terá descoberto quem realmente é. E com isso, será muito mais fácil entender o que realmente quer e precisa da vida. A automelhoria é uma outra forma de trabalho com a sombra que nunca acaba. Sempre há algo para melhorar. Quando você continua a se aprimorar, está adicionando significado à sua vida. Segundo Jung, você é o que faz, não o que diz que fará. Quando você sabe quem é, como pode lidar melhor com seus traços sombrios e no que acredita, você precisa demonstrar isso. O propósito da vida não pode ser encontrado apenas em pensamentos, mas na prática. Jung acreditava que a autorrealização precisava ser mostrada pelo que você faz e não pelo que diz. Afinal, você só pode dizer que é de determinada forma e deseja certas coisas se agir dessa maneira. Isso significa que você não deve viver sua vida de maneira reativa, não apenas reagindo ao que acontece, mas também iniciando algo em sua vida. Em vez de esperar que as pessoas se aproximem de você, vá atrás e faça amigos. Em vez de esperar por uma promoção, crie um plano e persiga-o. E em vez de esperar que sua vida ganhe o significado que você deseja, torne sua vida significativa com suas ações. Atualmente, a maioria de nós vive de forma reativa, mesmo aqueles que buscam ativamente explorar sua sombra e melhorar a si mesmos. Trabalhar em si mesmo é um ótimo primeiro passo, claro, mas não é suficiente para começar a agir em outras áreas da vida. Na verdade, depois de fazer o trabalho com a sombra, pode-se pensar que agora pode relaxar. Mas ficar parado na vida é o que te prende à falta de significado. Certo. Mas como começar a viver ativamente? Simples, desafiando-se. Depois de dar os passos para explorar continuamente sua sombra e melhorar a si mesmo com base no que descobriu, você também deve continuar dando alguns passos extras. Pergunte-se, com frequência, em que acredito? Quais crenças espirituais ou religiosas? Quais princípios morais? Quais valores? Como ajo diariamente? O que quero fazer neste ano? E nos próximos 5 anos? Como quero contribuir para o mundo? O que espero dos outros? Você pode escrever sobre essas perguntas ou meditá-las. As respostas são pistas claras sobre que tipo de ações você deve tomar. Você pode, por exemplo, querer se tornar um autor com obra publicada. Muitas pessoas querem, mas muitas dessas pessoas não tomam muitas atitudes para alcançar esse objetivo. Elas esperam pela inspiração por um momento mais tranquilo e, eventualmente, acreditam que o livro se escreverá sozinho. Elas ainda vivem de maneira reativa. Acham que, quando o momento certo chegar, o livro fluirá. Mas não é assim. O que alguém que realmente deseja ser autor precisa mudar. Um aspirante a autor que toma atitudes escreve com frequência de forma programada, independentemente de estar inspirado ou não. Quando ele fica travado, busca ativamente conselhos ou exercícios para seguir em frente. Ele termina uma história, mesmo que não seja por motivação, mas por disciplina. E depois disso, ele proativamente entra em contato com pessoas da indústria editorial como agentes literários. É claro que muitos não encontram significado em metas de carreira. Em vez disso, suas ideias pessoais sobre a vida podem ser mais abstratas. Você pode querer influenciar positivamente as novas gerações, por exemplo. Isso pode ser feito de várias maneiras. Tornando-se pai, professor, criando uma ONG para jovens, trabalhando como conselheiro juvenil, político, entre outras possibilidades. Cabe a você decidir de que maneira deseja alcançar esse objetivo e quais ações são necessárias. Sempre que se fizer perguntas sobre seus valores e crenças, precisará decidir como pode trabalhar em prol deles e quais ações deve tomar. É possível sobreviver vivendo de maneira reativa, mas não é possível encontrar significado em uma vida reativa.
O significado exige ação. Jung disse uma vez: onde está o seu medo, lá está a sua tarefa. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem de maneira reativa não é apenas a preguiça, e muitas vezes nem mesmo a falta de motivação. Na maioria das vezes, a evitação de ação resulta do medo. Agir requer risco, e isso pode ser assustador. Quando você tem uma ideia para um livro, precisa correr o risco de se decepcionar com sua própria escrita para colocá-la no papel. Uma vez que o livro está escrito, você precisa estar preparado para muitas rejeições se quiser publicá-lo. Toda ação que você pode tomar pode resultar em algo negativo. Você precisa de coragem para ser ativo. A coragem não surge da ausência de medo. O medo não deve ser evitado. Se você o ignorar, ele retornará para a sua sombra e controlará sua vida ainda mais. Em vez disso, ele deve ser reconhecido. Quando você se vê diante de uma ação que precisa ser tomada, mas sente-se incapaz, pergunte a si mesmo o que pode dar errado e como você poderia lidar com isso. O medo muitas vezes pode ser controlado pela preparação. Mas não confunda preparação com ruminação ou ansiedade. Concentre-se apenas em cenários prováveis, não em possibilidades mirabolantes. Se você deseja publicar um livro, prepare-se para ser rejeitado por vários agentes ou até mesmo para que ninguém se interesse em representá-lo. Mas também esteja preparado para encontrar um agente ou para publicá-lo por conta própria. Não perca tempo imaginando rejeições infinitas, alguém roubando sua ideia ou sendo ridicularizado. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar o seu medo e lidar com ele por meio da preparação, você já terá superado grande parte dele. O sentimento de medo talvez nunca desapareça completamente, mas quando você fizer o que puder para minimizá-lo, restará apenas uma coisa: mergulhar de cabeça. A coragem exige que você enfrente seus medos em vez de tentar se livrar deles. Ninguém que fez algo significativo na vida conseguiu isso evitando o que o assustava. Como Jung disse, onde está o seu medo, lá está a sua próxima tarefa. Quando você descobre o que teme, também descobre o que provavelmente dará mais sentido à sua vida. Em nossa última citação de Jung, ele diz: mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Vamos pensar. Você se conhece, está sempre se aprimorando, está tomando ações e assumindo riscos. Isso é a receita para uma vida perfeita? Não. Ninguém tem uma vida perfeita. Na verdade, as pessoas mais influentes do mundo geralmente são aquelas que passaram por mais dificuldades. E isso acontece porque elas são as que mais assumem riscos, não se deixam abater pelas situações ruins e continuam a lutar, não importa o que aconteça. Aceitar as coisas ruins e decepcionantes da vida é essencial para encontrar significado e propósito. Na verdade, o significado depende disso. Uma vida que consiste apenas em triunfos e alegrias não é uma vida significativa, porque a alegria só é impactante quando você também conhece a tristeza. Não se pode vencer sem que a derrota seja uma possibilidade. Não pode haver luz sem escuridão. Isso significa que, sempre que algo ruim acontecer, você precisa recontextualizá-lo. Não se desespere, mas pense que qualquer coisa boa que acontecer a partir de agora será ainda melhor. Além de contextualizar o bom na vida, a má sorte e os erros são oportunidades de crescimento. Sempre que algo acontece, sua reação a isso lhe ensina algo novo sobre você. As coisas ruins, então, são essenciais para a sua autodescoberta. E são úteis também quando se trata de conhecer sua sombra. Ninguém descobre que precisa ser mais pragmático, a menos que tenha falhado em ser assim em algum momento. E ninguém descobre que é resiliente e forte, a menos que algo em sua vida tenha exigido isso. Digamos que seu romance seja rejeitado por todas as editoras para as quais você o enviou. Ou você largou um emprego estável para voltar à escola e acabou fracassando. Claro, agora você tem mais contexto para apreciar as coisas boas que vierem. Você aprendeu algo. Mas isso dá mais significado à sua vida? O significado da vida, segundo Jung, não está em alcançar os objetivos que você estabeleceu. Está na tomada de ação e na autodescoberta. Com isso,
Ele quer dizer que sua vida não se torna significativa porque você se tornou um autor publicado ou um político bem-sucedido. Ela adquire significado pelo que você fez para chegar lá. E assim, mesmo aqueles que não chegam lá agora, sabem que são o tipo de pessoa que toma atitudes. Eles são únicos e inegavelmente eles mesmos, e isso por si só é a parte mais significativa. Adicionar significado à sua vida nunca acaba. Você precisa continuar descobrindo a si mesmo, seus objetivos e tomar ações. Você continuará a experimentar coisas boas e ruins. E é isso que torna sua vida tão especial. Sua combinação única de decepções e alegrias, suas ações e tentativas e sua determinação. Sempre se orgulhe do que tentou. É daí que vem o propósito. E por fim, valorize tudo o que há de bom em sua vida. Não importa o quanto você tenha conquistado, por menor que seja, orgulhe-se disso. Qualquer coisa que der certo em sua vida, seja grato por isso. E não importa o que aconteça, saiba que sua vida tem um propósito enquanto você for o melhor de si mesmo.